Boa tarde, eu sou a doutora Marlise Cerato e vou conversar com vocês sobre a campanha Março Azul, que é uma campanha internacional de conscientização e prevenção do câncer de intestino. O câncer de intestino é um dos tumores mais comuns do mundo. Ele é o segundo tumor mais comum nas mulheres, após o câncer de mama, e o terceiro tumor mais comum nos homens, após o câncer de próstata e pulmão. No nosso país, ele é o segundo tumor mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. Em Porto Alegre, chega a ser o mais comum nos homens, um pouco mais do que a próstata. Ou seja, é um tumor muito importante que tem uma incidência muito alta. Então a gente está aqui para conversar com vocês quais são as maneiras que a gente pode fazer para evitar o câncer de intestino. Durante a vida da pessoa, ela tem em torno de 6% de chance de ter um câncer de intestino. Isso se ela não tiver outra história familiar de câncer de intestino, ou se não tiver uma doença genética, como a polipose familiar, o câncer coloretal não polipóide, que são doenças que aumentam muito a chance de ter o câncer de intestino. Então, é recomendado que a partir de 45 ou 50 anos, o paciente ou o indivíduo, mesmo que não tenha sintoma nenhum, faça uma colonoscopia, que é um exame que vai avaliar todo o intestino e vai detectar se o paciente tem um pólipo, que na maior parte das vezes é a lesão precursora do câncer de intestino, vai tratar esse pólipo e evitar que se desenvolva um tumor maligno no intestino. Quando a gente tem história familiar de câncer ou pólipo, esse exame deve ser feito a partir dos 40 anos. Se a pessoa não tem acesso a uma colonoscopia, ela pode fazer o exame de sangue oculto nas fezes ou sangue imunoquímico, que é um exame mais barato que a maior parte das pessoas tem acesso. Se esse exame der positivo, aumenta muito a chance de ter ou um câncer ou um pólipo. Então, esse paciente deve buscar, nem que seja um posto de saúde ou seu especialista, o seu convênio, se tiver, para daí fazer uma colonoscopia, que é um exame que faz um preparo do intestino, limpa o intestino, faz uma sedação e avalia todo o intestino do paciente. É muito importante que as pessoas façam para que a gente possa fazer a prevenção desse tipo de tumor. O câncer de intestino, quando ele é detectado precocemente, numa fase inicial, ele tem em torno de 90% de cura. E essa cura ela vai diminuindo quanto mais avançado for o tumor. Mas é só isso que a gente pode fazer para prevenir? Não. Tem várias coisas, vários hábitos alimentares que previnem várias doenças, dentre elas o câncer de intestino. Quais são esses hábitos? Não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso, não comer carne vermelha todos os dias, comer 2 vezes por semana ou até 3 vezes por semana, mas comer carne branca. Ingerir uma grande quantidade de fibras, frutas, verduras, legumes, cereais, grãos. Tomar uma grande quantidade de líquido. Praticar atividade física regularmente. O recomendado é que a pessoa faça atividade física em torno de 30 minutos por dia. É muito importante para a saúde de uma maneira geral. Se manter no peso ideal, evitar a obesidade, evitar comer gorduras, em especial gorduras saturadas, embutidos, alimentos que não são saudáveis para o indivíduo de uma forma geral e que aumentam a chance de vários tipos de tumores. O câncer de intestino, ele pode ser assintomático. Numa fase inicial, em geral, ele é assintomático. Então, o paciente não deve esperar a manifestação de um sintoma para procurar o especialista. Mas, se o paciente tiver alguns sintomas, quais são esses sintomas que o paciente, sinais de alerta que o paciente deve procurar o especialista? Alteração do funcionamento do intestino, sangramento nas fezes, sangramento pequeno ou sangramento volumoso,
tem que ficar atento, mesmo em pacientes jovens. Anemia, emagrecimento, dor abdominal, uma sensação de vontade de ir no banheiro e não conseguir, um aumento da produção de muco. Esses são os sintomas mais comuns, que sempre que acontecer, deve-se buscar um especialista. O câncer de intestino, ele acontece somente em pessoas acima dos 50 anos, que é uma idade que começa a aumentar a incidência, então o principal fator de risco é a idade, acima dos 50 anos. Não, infelizmente o câncer de intestino também acomete os jovens e a incidência nos jovens está aumentando muito, exponencialmente. Não se explica muito bem isso pela literatura, mas há quem diga que os estudos dizem que a obesidade, o sedentarismo, a grande quantidade de fast food, alimentos que não são saudáveis, aumentam a chance de o indivíduo ter o câncer de intestino. Então, se eu tiver 20 anos ou 30 anos, eu posso ter um câncer de intestino? Sim. Então, sempre que tiver algum sinal, algum sintoma de alerta, deve procurar um especialista. Tá bem? Muito obrigada.